Olá você, começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3. Hoje nós vamos conversar aqui com o professor Tiago Mota, advogado criminalista. Nós vamos falar sobre as propostas de modificações que estão sendo feitas no Código Penal brasileiro, um código da década de 40, mas que tem muita gente querendo resolver em meses, em alguns meses. Será que todas as proposições são boas, são benéficas para a comunidade? Será que em determinado momento essas proposições não deveriam ser melhor abordadas? Será que a comunidade não deveria ser consultada em determinados casos, como foi, por exemplo, do porte de armas, né? Ou seja, você pode não ter arma em casa, você deve ter arma, não deve ter arma. A comunidade foi ouvida. Será que em determinado momento essas discussões não deveriam ser ampliadas, colocadas para a comunidade? Bom, esses pontos serão discutidos aqui. Professor Tiago, antes de mais nada, muito obrigado por comparecer aqui ao nosso programa. Eu que te agradeço, Elias. Na realidade, é sempre um prazer estar aqui com você, conversando, porque a gente tem a possibilidade de trazer para a população as discussões jurídicas numa tentativa de que a simplicidade, sendo feita de forma simples, a população possa tomar melhor conhecimento do que está sendo discutido do direito do país. E essa é uma tentativa extremamente útil no sentido da gente ter mudança de comportamento. Porque a mudança de comportamento não se faz por meio de leis, se faz por meio de mudança de cultura. E a cultura só se faz com conhecimento. Então é preciso que a população se aproxime do direito. E uma discussão como essa, como a edição de um novo Código Penal, é algo que vai ter impacto direto em toda a sociedade. Participação popular. Em determinado momento, coisas como, por exemplo, aborto, coisas como ter ou não ter arma em casa, em determinado momento a participação popular ela se faz necessária, é mais do que um privilégio qualquer, mas uma necessidade para a discussão? Eu acho que principalmente numa situação em que eu vou mudar um diploma normativo da envergadura de um Código Penal, lembrar que o Código Penal ele disciplina a sanção mais grave que o nosso ordenamento jurídico tem, que é a prisão. É preciso que essa discussão seja amadurecida. Na realidade, a comissão que foi responsável pela elaboração do anteprojeto chegou a fazer uma série de audiências públicas, chegou a fazer congressos no sentido de trazer ideias. O Disque Senado, por exemplo, recebeu uma série de propostas feitas da população, mas a sensação que se tem é de que esse processo ainda assim não foi trazido ao conhecimento da população como um todo. Uma série de novos diplomas trazidos dentro desse anteprojeto de Código Penal, como, por exemplo, a despenalização do abortamento em alguns casos, a eutanásia, a ortotanásia, o disciplinamento das penas. Plantio E consumo porte próprio pode, ou seja, eu posso ter o meu pé de maconha em casa, fumar a hora que quiser, e o problema não só não posso dar ao vizinho. Pois é, o problema seu. Não é só esse, o problema é que nem a droga está especificada. Na realidade, é preciso que a sociedade compreenda que o Código Penal não liberou a maconha. Ele simplesmente deu uma autorização, que na realidade hoje já é assim, chamamos isso de uma norma penal em branco. Quem disciplina o que é droga e o que não é droga no país é a Anvisa. E o Código Penal, com esse anteprojeto, ele chegou para a Anvisa e disse assim, você vai dizer que tipos de drogas podem ser, que os indivíduos vão poder ter o plantio, no caso, e a posse. E o que é que a gente chama de consumo próprio, né? Qual é a quantidade que é possível consumir? Porque, obviamente, entorpecentes diferentes teriam quantidades diferentes. Quer dizer, eu tenho aqui 360 pedras de crack, né? Para consumo próprio. Sim, mas eu vou consumir uma a cada dia. Porque eu comprei já para o ano inteiro, sai mais barato e tal. E há de se lembrar, eu lembro que eu tive um cliente que me falou uma frase que até hoje ressoa. É preciso que se compreenda que o que se diferencia entre o tráfico de entorpecentes e a posse não é a quantidade de droga. Até porque o usuário ele não vai na farmácia e compra o entorpecente. Ele vai na boca de fumo, ele vai em locais que ele não pretende estar indo diuturnamente. Então é normal que ele compre grandes quantidades e não vai ser isso, e nem é isso hoje, nem vai ser no novo Código Penal, que vai disciplinar o que é tráfico. Tráfico é mercância, tráfico é venda, é compra. É justamente isso que a sociedade tenta reprimir. Como é que está hoje? Por exemplo, o consumo não é crime.
O consumo é crime. É crime. Desculpe, o consumo não é crime. Possuir, portar a droga é crime, mas não tem pena. Traficar é crime e tem pena. Então teríamos 3 situações diferentes. Na realidade, a gente brinca com os alunos que existe na realidade um direito penal de 2 velocidades aí. Quando a lei de drogas foi editada, eles disseram o seguinte: se você for pego portando drogas para uso próprio, você está praticando um crime. O Supremo Tribunal Federal já disse, é crime. Acontece que a pena não é pena de prisão, é uma advertência, é uma prestação de serviço comunitário. Então, na realidade, o Supremo disse assim, olha, não é crime, mas houve uma despenalização. Hoje já há uma despenalização, certo? Consumir droga não é crime. O indivíduo não pode ser preso porque consumiu. Ele só pode ser preso porque está portando. A ideia agora é de que plantar, comprar, guardar, portar consigo qualquer tipo de droga para uso próprio estaria legalizado. Essa é a proposta. Exatamente. E, volto a dizer, não se dispõe qual tipo de droga. Mas não pode fazer isso perto de criança. Aí é crime. Não pode dar para o vizinho também. Que aí o vizinho compra dele, né? O vizinho compra dele ou plante a dele, né? O plante é dele. Então, quer dizer, isso é muito estranho, até porque num país onde a marcha das vadias e da descriminalização da maconha dá mais gente do que contra a corrupção, a gente percebe de que há uma necessidade de mais informação do que é droga, sobretudo da maconha, que há um pedido de descriminalização de fato do plantio, do consumo, enfim, etc. O que há, Elias, na realidade, é uma sensação, né, de que a guerra contra as drogas foi perdida. Na realidade, isso é fato, né? O Brasil não sabe lidar, até agora, e na realidade o próprio mundo não está sabendo lidar com o entorpecente. A discussão sobre uma criminalização mais acentuada ou a descriminalização dos entorpecentes é uma discussão que está vigente em todos os países hoje. Né? Nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos hoje, situações muito interessantes, como por exemplo da Califórnia, que houve, na realidade não houve uma descriminalização, mas houve uma regulamentação, que em casos específicos o indivíduo pode utilizar. Mesma coisa na Holanda, em que em casos específicos, em locais específicos, o indivíduo pode utilizar. Mas a grande consequência disso é notar que, na realidade, as discussões sobre isso ainda estão muito incipientes. Agora, informação é fundamental, né? Tem que passar para o indivíduo, se vai descriminalizar ou não, essa é uma outra discussão, das consequências do uso, né? Olha, você vai usar, mas você vai ter esse problema, aquele outro problema, mais um outro. Quando a Suprema Corte Americana ela autorizou que os estados pudessem legislar sobre o abortamento, uma das grandes discussões que foram feitas foi exatamente sobre isso. Conhecimento é poder. É preciso que o indivíduo que nos estados em que eventualmente seja legalizado o abortamento, que ele saiba o que está fazendo, que a mulher saiba o que está acontecendo com ela, os riscos inerentes a isso e que aquilo é uma vida. Qual é a situação hoje no Brasil sobre o aborto? Em que condições? O abortamento, ele é crime no Brasil, ponto. Mas o artigo 128 do Código Penal, ele disciplina basicamente, única e exclusivamente, 2 hipóteses de excludentes, que são, no caso de risco de vida para a mãe e no caso da gravidez resultante de estupro, certo? O Supremo Tribunal Federal recentemente discutiu uma outra hipótese, que seria a questão do abortamento dos fetos anencéfalos. Então, basicamente, a gente tem hoje 3 situações em que o abortamento seria possível, juridicamente possível, dentro do nosso ordenamento jurídico. Caso de risco de vida para a mãe, caso da gravidez resultante de um estupro e o abortamento de anencéfalos, que seria uma terceira situação. E qual é a proposta aí dessa nova legislação, que tem inclusive o ministro do STJ, o Gilson Dipp, o presidente da comissão. Dessa comissão. Ele traz uma nova situação, por exemplo, a discussão de até a 12ª semana de gestação, se o médico ou psicólogo atestado que a mãe não tem condições de arcar, por exemplo, com a gravidez, ela poderia ser interrompida. Exatamente. O anteprojeto de Código Penal, ele disciplinou essa questão e criou um critério cronológico. Ele disse, olha, se até a 12ª semana, acumulando-se com os requisitos subjetivos, que são comprovados pelo psicólogo, pelo psiquiatra, pelo médico
da gestante, haveria a possibilidade do abortamento nessas situações. Acontece, Elias, e que é a principal situação que eu acho que precisa ser discutida, é que em várias pesquisas feitas pelo próprio IBGE em anos anteriores, a sociedade brasileira, apesar de ser uma sociedade em que os índices de abortamento são altíssimos, muito altos, e que realmente é uma situação de saúde pública, sem dúvida alguma, essa mesma sociedade, quando pesquisada, entende que o abortamento não deve ser legalizado, que ele não deve ser autorizado, pelo menos por livre disposição da mulher. É uma coisa meio incoerente. Mas chega a ser incoerente porque, por exemplo, países de uma tradição religiosa muito concreta, muito sólida, como Itália, Portugal e Espanha, já disciplinaram isso. É verdade. O problema do Brasil, mais uma vez, é a questão da edificação de legislação casuística. O Brasil está acostumado a criar normas para atender anseios imediatos da população. Um exemplo claro disso, por exemplo, foi a questão da Lei de Crimes Hediondos. A Lei de Crimes Hediondos, ela foi modificada depois que o Guilherme de Pádua, que recentemente deu uma entrevista na TV e causou grande repercussão, cometeu aquele homicídio da filha da Glória Pérez. Da Glória Pérez. Né? Então, até então, o homicídio qualificado não era um crime hediondo. Ele passou a ser hediondo simplesmente porque houve uma mobilização social que repercutiu no Congresso Nacional e eles modificaram a Lei de Crimes Hediondos. Se isso está certo ou está errado, o amadurecimento da discussão é que não foi feita. Eu até concordo, eu acho que o homicídio qualificado deve ser um crime hediondo, mas eu acho que tem crimes hediondos que não estão lá, como, por exemplo, a questão dos desvios de verbas públicas, alguns crimes de colarinho branco, que são, às vezes, muito mais graves do que os crimes propriamente ditos. Transformar merenda escolar em uísque. Tomara que seja um uísque, pelo menos um bom uísque, né? Mas mesmo assim é um crime hediondo, porque essas crianças, em sua maioria, tem na escola a única oportunidade de alimentação. Isso sim é hediondo, né? Olha, nós estaremos conversando no bloco seguinte sobre os crimes contra a administração pública e crimes que hoje possivelmente não têm tipificação, como por exemplo o crime do colarinho branco. Será que foram criados alguns novos crimes, algumas novas tipificações, de modo que possam ser penalizadas um pouco mais adiante? A gente vai saber daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial.